Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à cerimônia de posse do conselheiro Marcelo Spilk no cargo de conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS. A AGERGS é uma autarquia criada em 9 de janeiro de 1997 pela Lei número 10.931, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na capital do estado. A Lei de número 16.266 de 2024 estabelece como competências da agência atuar nos serviços de saneamento básico, energia elétrica, rodovias concedidas, transporte rodoviário de passageiros, estações e agências rodoviárias, transporte hidroviário e seus terminais de passageiros, gás canalizado, aeroportos, irrigação, iluminação pública e transporte ferroviário. São objetivos da AGERGS conforme previsão legal: a eficiência econômica e técnica dos serviços públicos regulados, a promoção da estabilidade nas relações entre poder concedente, concessionárias e usuários, a promoção da prestação do serviço público adequado, bem como sua expansão e modernização, a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, dentre outros. O conselheiro Marcelo Spilk é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com especialização em técnicas construtivas pela mesma universidade. Possui especialização em Business and Economy pela George Washington University dos Estados Unidos, concluiu MBA em parcerias público-privadas e concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e London School of Economics and Political Science. Marcelo possui certificação profissional em parcerias público-privadas CP3P Foundation pela APMG International. Desde 2007, ele é auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com atuação nas áreas de controle interno e tesouro do Estado. De fevereiro de 2019 a março de 2021, foi diretor-geral da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. De março de 2021 a julho de 2022, foi secretário adjunto da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, assumindo o cargo de secretário executivo da pasta de agosto a dezembro de 2022. Desde abril de 2024, ele atua como conselheiro da AGERGS, com indicação do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Compõe a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite. Senhor conselheiro Marcelo Spilk, eleito conselheiro-presidente da AGERGS para o período de 12 de dezembro de 2025 a 11 de dezembro de 2027. Senhora conselheira Luciana Luso de Carvalho, conselheira-presidente da AGERGS no biênio 2023-2025. Excelentíssimo secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Maciel Capelupi. Senhor Lucas Salomão da Silva Fur, eleito conselheiro substituto da presidência da AGERGS. Senhor Alexandre Alves Porce, conselheiro da AGERGS. Senhor Algir Lorenzon, conselheiro da AGERGS. E senhor Ricardo Giuliani Neto, também conselheiro da AGERGS. Registramos e agradecemos também a presença das seguintes autoridades: Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul; Paula Mascarenhas, secretária extraordinária de Relações Institucionais do Governo do Estado; Gilmar Socella, secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Profissional; Fabrício Peruquim, secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; Dr. Ângelo Borghetti, procurador-geral do Ministério Público de Contas;
Dr. André Ricardo Coupo Marquesan, Procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltz. Dr. Felipe Kirchner, defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, representando a Defensoria Pública do Estado. Josier Rocha Pereira, contador e auditor-geral do Estado adjunto para assuntos de auditoria, representando o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano Rocha Rodrigues. Marcelo Xavier Leite, presidente da Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, a Sulgás. Eriton Talarico, representando o líder do governo, deputado Frederico Antunes. Cassiane Kerstin, gerente de comunicação da Sacir Brasil, representando a concessionária Rota de Santa Maria, RCM. Luiz Clipper Barcelos, presidente da ACEGERGS, Associação dos Serviços Efetivos da AGERGS. Eduardo Barbosa Carvalho, vice-presidente regional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES-RS. José Antônio da Silva Ouweiler, presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, a ATM. Maurício Ramos Araújo Martins, presidente do Sindicato dos Auditores do Estado do Controle Interno do Rio Grande do Sul, Sindicirgs. José César Escobar Silveira, primeiro vice-presidente da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO. Luiz Henrique Cordeiro Viana, ouvidor da AGERGS. Carlos Musselvin, diretor-geral da AGERGS, Adalberto Cedar Kuczynski, que é vice-presidente da AFISVEC, Samantha Popó Takimi, diretora-presidente da Corsan, Eduardo Krause, ex-conselheiro da AGERGS, Fernandes Rodrigues Júnior, presidente do ILADES, É Marcino, perdão, aqui só não identifiquei a letra. Marcino Fernandes Rodrigues Júnior, encontrei aqui no cerimonial. E o Marlos Gruba Pereira, diretor de investimentos da CSG. Agradecemos ainda a presença de todos os servidores da AGERGS, familiares e demais convidados aqui presentes. Convidamos a conselheira senhora Luciana Luso de Carvalho, conselheira presidente da AGERGS no biênio 2023-2025, para fazer uso da palavra. Baixar um pouquinho. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite, excelentíssimo senhor Pedro Capelupi, secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, na pessoa de quem cumprimento os demais secretários e autoridades do Poder Executivo aqui presentes, excelentíssimo senhor André Marquesan, representando o Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Felipe Kirchner, representando o senhor Defensor Público Geral, excelentíssimo senhor Ângelo Borghetti, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, excelentíssimos senhores conselheiros da AGERGS, Alexandre Alves Porce, Algir Lorenzon, Lucas Fur e Ricardo Giuliani Neto. Excelentíssimo senhor Luiz Clipper, presidente da Associação dos Servidores Efetivos da AGERGS, na pessoa de quem cumprimento a todos os colegas reguladores aqui presentes. Saúdo também os ex-conselheiros da AGERGS presentes, senhoras e senhores representantes de entidades de defesa dos consumidores, senhoras e senhores presidentes e representantes das concessionárias e suas associações, senhor conselheiro Marcelo Spilk e seus familiares, senhoras e senhores. As primeiras agências de regulação
foram criadas no final da década de 90, na esteira da redefinição do papel do Estado na economia estabelecida pela Constituição Federal. Essas entidades significaram inovação importante no ordenamento jurídico brasileiro, importando um regime assemelhado aos países com tradição jurídica inglesa e estadunidense. Em especial, o mandato para os dirigentes dessas autarquias, que tem a finalidade de conferir a independência técnica às decisões regulatórias. Esse novo arranjo institucional tinha e tem o objetivo de promover a segurança jurídica para os investimentos em projetos de longo prazo necessários aos serviços públicos e atividades econômicas de interesse coletivo. No entanto, há muito está superada a perspectiva unicamente econômica da regulação. As agências reguladoras inserem-se no Estado democrático de direito, e isso não é retórica. Como tal, a dignidade da pessoa humana é o centro da atuação estatal e não pode ser dissociada das elevadas e abrangentes atribuições regulatórias. Além disso, a função reguladora está diretamente vinculada aos objetivos da República, dentre os quais destaco a sociedade justa, o desenvolvimento e a redução das desigualdades sociais e regionais. Há que salientar ainda a promoção dos direitos fundamentais, dentre os quais saliento o direito do consumidor, cuja defesa também é princípio constitucional da ordem econômica e não se vincula a um órgão específico. Constata-se, portanto, a complexidade da função das agências, pois, sem ter a atribuição de formulação de políticas públicas, essas entidades atuam tecnicamente nesse cenário em que os fundamentos e os objetivos do Estado democrático de direito não são coadjuvantes. E mais, o exercício da regulação requer a visão sistêmica do ambiente regulatório específico em que estão em jogo interesses de usuários, de consumidores, dos respectivos poderes concedentes e dos prestadores de serviços públicos ou de atividades econômicas estrito sensu. A AGERGS, cuja atuação é multidisciplinar, assim como as demais agências reguladoras infranacionais, vivencia toda essa complexidade desde sua instalação em junho de 1997. Como já referido, a AGERGS regula 10 serviços públicos. Em breve assumirá a regulação do 11º serviço, que é a infraestrutura dos aeroportos regionais de Passo Fundo e Santo Ângelo. São serviços centrais para a existência e a dignidade humana, como água, energia elétrica, esgotamento sanitário e transporte de passageiros. Muitos deles são também insumo para as atividades econômicas, integrando a cadeia produtiva da economia gaúcha, como água, gás, energia elétrica e concessões rodoviárias. Para possibilitar o exercício adequado de todas as atribuições regulatórias, normativa, fiscalizadora, decisória, de regulação econômica e de atendimento ao usuário nesses 10 serviços públicos, a reestruturação da agência e valorização dos reguladores era medida indispensável. Tive a honra de conduzir a agência juntamente com os conselheiros Porce, Lorenzon e Petersen, neste momento de muito diálogo com o governo, e aqui reconheço o diálogo com o governo na pessoa do senhor governador e também do secretário da Casa Civil, além, é óbvio, do secretário ao qual a agência está vinculada, que é o secretário Pedro Capelupi. Neste momento de muito diálogo com o governo e seus secretários, bem como a Assembleia Legislativa, resultando na Lei 16.266 de 2024. Na administração da AGERGS, ampliamos, nesse período de abril de 2023 a
dezembro de 2025, a 11 de dezembro de 2025, ampliamos a transparência com inovações importantes, como a publicação da agenda da presidência e dos conselheiros, a facilitação do acompanhamento das sessões do Conselho Superior em tempo real e a publicação de relatórios de fiscalização dos serviços regulados. Publicações estas no site da GERGS. O diálogo com a sociedade foi ampliado. Em um esforço da presidência, do Conselho Superior e dos diretores, atendemos a todos, absolutamente todos, os pedidos de reuniões de delegatários, prefeitos, vereadores, deputados e associações de usuários, que levaram à agência suas demandas, realizando-se cerca de 340 reuniões com a presidência nesse período. Além disso, foram intensificadas as fiscalizações em todos os serviços, de modo a promover a qualidade da prestação para a população. Embora ainda com quadro reduzido de servidores, pois a nomeação dos concursados ainda não se completou, os servidores da GERGS fizeram um esforço adicional para essa importante atribuição. É nesse ambiente, com avanços importantes e tantos outros por fazer, que recebemos com satisfação o conselheiro Marcelo Spilk na presidência da GERGS. Trata-se de servidor público muito qualificado e experiente, que terá a responsabilidade de manter os avanços obtidos e seguir no desafio de dotar a GERGS de quadro adequado de reguladores, com a capacitação necessária, bem como a ampliação do uso da tecnologia. Tenho a certeza de que, além do conhecimento, a escuta, o diálogo e o respeito aos servidores, conselheiros e reguladores e a todos que buscam a agência continuarão a nortear sua conduta também na presidência da GERGS, com o objetivo maior de ser um dos agentes para o desenvolvimento econômico e social do Estado. De minha parte, coloco-me inteiramente à disposição de sua gestão, que contará com o apoio importante do conselheiro substituto Lucas Fur, para cooperar e contribuir para a promoção da eficiência da agência e a qualificação dos serviços públicos regulados. Muito obrigada a todos e faço aqui um reconhecimento especial como servidora pública da agência aos servidores públicos que estão aqui em peso neste momento, prestigiando este evento e dando a adequada importância que ele tem, porque significa a condução, né, a nova condução dos rumos da agência. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Luciana Luso de Carvalho. Gostaríamos de registrar também a presença de Luiz Dalém, ex-secretário da GERGS, e Leonardo Maranhão Busato, diretor de planejamento do BRDE. Agora convidamos o excelentíssimo secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Maciel Capelupi, para fazer uso da palavra. Bom, muito boa tarde a todos, governador Eduardo Leite, conselheira Luciana, conselheiro Spilk, demais conselheiros, todos aqui presentes, meus colegas secretários, demais autoridades e, claro, os nossos servidores da AGERGS. A agência tem um papel fundamental na agenda que nós conduzimos na secretaria e no governo como um todo. Não posso deixar de começar, conselheira Luciana, trazendo aqui um abraço de agradecimento e de reconhecimento pelo trabalho feito de todos nós, servidores da Secretaria da Reconstrução. Tenho absoluta convicção que, nesse período, fizemos avanços gigantescos na agenda de regulação. Hoje, se a AGERGS tem uma das legislações mais modernas do país, isso se deve a um trabalho de colaboração entre nós e os servidores da agência, conduzidos por você, de maneira brilhante nesse período. Nós passamos, nos últimos anos, por acontecimentos que trouxeram ainda mais responsabilidades e dificuldades, desafios para a agência.
E melhoramos muito, fizemos em conjunto, poder concedente, agência reguladora, regulados e cidadãos, coisas que agências outras no Brasil e agências federais não tiveram a velocidade que nós tivemos. Isso se deve à coragem, ao preparo e à disposição de enfrentar temas que são difíceis, são novos, mas que precisam de solução, tendo em vista a realidade que nós enfrentamos a cada dia, que muda com as mudanças climáticas e outros fatores associados à tecnologia, como você muito bem mencionou. Então, fica aqui um registro do agradecimento, do reconhecimento pelo seu trabalho, e desejo aqui, Marcelo Spilk, meu amigo, um trabalho também muito profícuo nesses próximos anos. Temos muitos desafios pela frente, temos a responsabilidade de entregar serviços públicos eficientes para a população, e muito disso passa pela estruturação da agência. Hoje, temos uma capacidade de melhorar o quadro da agência, temos como trazer mais pessoas, que sempre foi um gargalo muito grande, e que, sob a liderança do governador Eduardo Leite, nós trouxemos também para o arcabouço legal para permitir que a agência possa cumprir cada vez melhor o seu papel e que a gente possa ter serviços públicos aqui fiscalizados e entregues da melhor maneira para a população. Hoje nós temos aqui uma série de serviços regulados. Vou citar o exemplo aqui do saneamento e das rodovias, por exemplo, que impactam a grande maioria da população do nosso estado. Então, ter uma agência com capacidade técnica, com independência, é fundamental para que a gente possa seguir os contratos, garantir que aquilo que foi contratado, de fato, seja entregue. Eventualmente, penalizações vão acontecer, mas isso faz parte do processo, é um processo educativo, acima de tudo. Continuaremos, Marcelo, um servidor brilhante, uma carreira brilhante também, terá aqui um desafio e terá muita gente para te ajudar. Tenho certeza que dentro da agência, dentro do governo do Estado, a Secretaria da Reconstrução, que já foi a sua casa, quando era Secretaria de Parcerias e Concessões, estará sempre à disposição, com os nossos técnicos também muito qualificados, para que a gente possa desenvolver em conjunto esse trabalho. Ficamos aqui, fico muito feliz de estar aqui presente hoje na sua posse e tenho a mais absoluta convicção que o trabalho liderado por você será impressionante, assim como o da conselheira Luciana. Então, desejo aqui que comecemos o ano muito bem, com o pé direito, nova liderança, consolidando os avanços e indo em direção ao futuro, numa agenda que não pode ser questionada, uma agenda que é de Estado, uma agenda de melhorar a qualidade dos nossos serviços públicos. Então, seja bem-vindo à presidência da AGERGS, desejo todo o sucesso, não só para o SPILC, para o Conselho e, claro, para todos os servidores e servidoras da nossa agência. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário Capelupi. E prosseguimos com a leitura e assinatura do termo de posse. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2025, compareceu na sede da Agência Estadual do Rio Grande do Sul, a AGERGS, localizada na Avenida Borges de Medeiros, número 659, 14º andar, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e perante os conselheiros que abaixo assinam, o senhor Marcelo Spilk, que tomou posse como conselheiro presidente da AGERGS para o período de 12 de dezembro de 2025 a 11 de dezembro de 2027, por ter sido eleito na sessão extraordinária número 5 de 2025 e especialmente convocada para tal fim, nos termos do regimento interno da AGERGS. Para constar, lavra-se o presente termo. E convidamos para fazer a assinatura os demais conselheiros da AGERGS, Lucas Fur, Luciana Luso de Carvalho, Algir Lorenzon, Alexandre Porce e Ricardo Giuliani Neto. É experiência. Alguma coisa que tenha aprendido.
Ficar com um monte de água para mim aqui. Convidamos agora os demais membros da mesa para o registro da foto oficial do protocolo. Vamos fazer coisa. É isso que eles veem bem. Se gira aí, Vitor. Podemos também fazer uma foto com a ata, com o livro para o registro. Já foi embora. Já recolheram. Estava com pressa a ata. Reconhecer as firmas. Okay. Então, muito obrigada. E pedimos agora... Está aí? Perfeito. Então. Convidamos neste momento o novo conselheiro presidente da Agergs, Marcelo Spilk, para realizar o seu pronunciamento. Aqui no ajuste. Boa tarde a todos. Senhor governador Eduardo Leite, em seu nome, cumprimento as demais autoridades mencionadas pelo cerimonial. Saúdo também os demais componentes da mesa, secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, em nome de quem eu cumprimento os demais secretários aqui presentes, conselheira Luciana Luso de Carvalho, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Lucas Furi e conselheiro Ricardo Giuliani. Saúdo também todos os servidores da Agergs que estão aqui presentes, prestigiando esse evento, os representantes das concessionárias também. Um agradecimento especial ao Ministério Público, aqui representado pelo Dr. André Marquesan, que gentilmente nos cedeu esse maravilhoso espaço aqui para que nós pudéssemos realizar esse evento. Uma coisa importante, né, além do espaço, o ar-condicionado funciona muito bem, né? Hoje é importante. É muito gratificante ver esse auditório lotado. Vejo muitos amigos, colegas da Agergs, colegas da Secretaria da Fazenda, da PGE, parceiros do período que estive no governo, na primeira gestão do governador Eduardo Leite, e destaco aqui, e em nome deles, faço um agradecimento a todos. Primeiro, meu amigo secretário Arthur Lemos, e segundo, secretário chefe da Casa Civil, e segundo, o ex-secretário extraordinário de parcerias, hoje diretor de planejamento do BRDE, meu querido amigo, colega da Fazenda também, Leonardo Busato. Em nome de vocês, um agradecimento especial a todos os parceiros aí desse período. Aprendi muito com vocês nessa gestão. Agradeço também aos meus colegas, conselheiros da Agergs, conselheiro Alexandre Porce, nosso decano, economista, professor da Universidade Federal do Paraná, muito ponderado, com grande habilidade para lidar com questões bem complexas. Conselheiro Algir Lorenzon, um homem experiente da vida pública, foi deputado estadual por 4 mandatos, presidente da Assembleia Constituinte, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado, e hoje acumula
junto com o cargo de conselheiro da Agergs, uma outra atividade a que se dedica muito, que é cuidar dos seus netos, Frederico, Santiago e Salvatore. E ele é tão dedicado que tem uma tatuagem no braço com o nome dos netos. Ele tem uma outra tatuagem na perna, que não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas aí nós temos uma diferença futebolística aqui que é melhor deixar de lado, né, conselheiro Algir? Conselheiro Lucas Fur, representante dos consumidores, completando 1 ano de Agergs, parabéns por essa data, né? Não sei se exatamente hoje, faltam alguns dias ainda, mas ok, completando 1 ano, que assume hoje como conselheiro presidente substituto, um jovem, mas com muita experiência e com muita capacidade de construção. Conselheiro Ricardo Giuliani, advogado experiente, que atuou em diversos processos envolvendo concessões, entre outros temas relevantes. Artista, temos um artista no conselho, e que sempre tem um contraponto, que coloca suas ideias sempre de forma incisiva e que sempre nos faz pensar de forma diferente e traz contribuições importantes das nossas discussões. E nossa conselheira Luciana Luso de Carvalho, servidora de carreira da Agergs, que deixa a presidência e um legado importante dentro da evolução que a agência vem passando ao longo do tempo. A Luciana é um exemplo de comprometimento, de determinação, de defesa da regulação e da Agergs, que teve importantes avanços na sua gestão. Destaco a liderança e o relacionamento com os servidores, que mesmo em tempos de dificuldades, ela conseguiu manter as equipes unidas e comprometidas com o trabalho. Também ampliou o diálogo com os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público e com as prefeituras, visitando diversos municípios pessoalmente para entender e atender as demandas em relação aos serviços concedidos. Fica aqui meus parabéns, conselheira Luciana, pela sua trajetória e pela sua gestão, que, como eu já havia dito na nossa última sessão, nós não começamos a agência do zero quando assumimos a gestão. Nós avançamos a partir do que já foi construído, e muito foi construído. E essa pluralidade que temos no Conselho é muito importante. Temos divergências, o que é natural, diante dos perfis e experiências prévias dos conselheiros. Mas as discussões, quando tratadas com respeito, nos levam às melhores decisões e trazem muito aprendizado. E posso afirmar que aprendo um pouco a cada dia com todos vocês. Prezados conselheiros, conto muito com a colaboração de todos vocês, assim como de todos os servidores e colaboradores da Agergs na gestão que se inicia. Agora eu vou precisar tomar um ar. Um agradecimento especial à minha esposa, Jana, meu filho Lorenzo, futuro engenheiro ambiental, que estão aqui prestigiando a minha posse. A minha filha Luísa, que não pôde vir, está no final do ano letivo em Santa Catarina. Vocês têm sido o meu porto seguro da minha vida e tenho muito a agradecer. E também já peço antecipadamente um pouco mais de paciência, pois a partir de agora terei menos tempo para o nosso convívio, mas por uma causa nobre. Senhoras e senhores, recebo com honra a responsabilidade pelo cargo de conselheiro-presidente da Agergs, a primeira agência reguladora do país, reconhecida pela excelência dos serviços que presta à sociedade e dotada de um quadro de servidores altamente qualificados. A agência atua nos setores de saneamento, energia elétrica, rodovias, transporte rodoviário de passageiros, transporte hidroviário, gás canalizado, aeroportos, irrigação, iluminação pública e transporte ferroviário. A Agergs está posicionada no centro de um tripé formado pelo poder concedente, pelas concessionárias e pelos usuários, e atua com independência técnica para buscar manter o equilíbrio dos contratos para que os serviços delegados sejam prestados de forma adequada. As concessões e privatizações estão na pauta no mundo inteiro e também no Brasil, a nível nacional, nos estados e nos municípios, em governos de todas as bandeiras. O que era entendido como uma questão ideológica algumas décadas atrás, hoje se materializou como uma opção de caráter técnico, principalmente diante
de quadros fiscais limitados que impõem a necessidade de buscar capital e eficiência privados para a prestação dos serviços públicos. Recentemente estive em um evento do GRI, que, para quem não conhece, é um grupo de investidores, e foram apresentados dados de uma pesquisa realizada junto a investidores no setor de infraestrutura. Destaco que, entre os fatores considerados pelas empresas ao analisarem um projeto de infraestrutura no Brasil, o número 1, com 86% das respostas, é a estabilidade regulatória e a segurança contratual. Por isso, a necessidade de agências reguladoras fortes e tecnicamente independentes. E aqui, preciso fazer um agradecimento ao governador Eduardo Leite, que propôs, e a Assembleia Legislativa, que aprovou, a nova lei da Agergs, a Lei 16.266, promulgada no final de 2024, completando agora um ano, a qual reafirmou algumas premissas já presentes na lei anterior, como mandatos fixos para os conselheiros, ampliou a autonomia e atribuições da agência e aumentou o quadro funcional, elevando também a sua remuneração. Estamos, nesse momento, numa fase de implementação da nova lei, adaptando o regimento interno e demais normativas e buscando nomear novos servidores para enfrentar as demandas crescentes. Nos últimos anos, a Agergs tem recebido novas atribuições, como as novas concessões de rodovias, além de novos setores regulados, como distribuição de gás canalizado, aeroportos, iluminação pública e ferrovias, que virão provavelmente na sequência. Recentemente, assinamos também um contrato com o município de Porto Alegre para a regulação da concessão do DEMAI, e possivelmente novos contratos virão. E mesmo com quadro limitado, a Agergs vem cumprindo com seu papel, zelando pelo equilíbrio dos contratos e buscando sempre que os serviços delegados sejam prestados de forma adequada. E ainda houve espaço para algumas inovações, como, por exemplo, decisões cautelares em resposta aos eventos climáticos que ocorreram nos últimos anos aqui no Estado, possibilitando a continuidade da prestação adequada dos serviços. Eu comecei minha carreira pública na CAGE, onde atuei por cerca de 8 anos em auditorias na administração indireta do Estado. Ainda na Secretaria da Fazenda, atuei por um período de 4 anos no Tesouro do Estado, principalmente nas áreas de programação e execução orçamentária e planejamento financeiro. A partir do início de 2019, assumi cargos de gestão na SEMA, CEPAR e ingressei no Conselho da Agergs em abril de 2024. Os conhecimentos adquiridos ao longo desses quase 18 anos, nas áreas de controle interno, gestão orçamentária e financeira, concessões e parcerias público-privadas, gestão pública e liderança de equipes, servirão de base para a nova gestão que se inicia. Mesmo com a previsão legal de ampliação do quadro funcional, sabemos que será difícil termos um aumento significativo de servidores a curto prazo. Por outro lado, os setores regulados e a quantidade e complexidade dos contratos têm aumentado. Diante deste cenário, é preciso que se elevem os padrões de eficiência, implementando soluções inovadoras. O aprimoramento dos sistemas de informação, tanto internos para a própria gestão, quanto externo para os usuários, será fundamental. Outra forma de aumentar a capacidade de trabalho será a contratação de consultorias de apoio para auxiliar nas atividades da agência, tendo sempre o cuidado para evitar sombreamentos e invasão de competências privativas dos reguladores. Além disso, planejamento estratégico com definição e acompanhamento de metas, conclusão da implementação do programa de integridade, já em fase adiantada, e capacitação permanente dos servidores são algumas ferramentas de gestão a serem implementadas para elevar a qualidade dos serviços prestados pela Agergs. Destaco ainda meu compromisso com o diálogo amplo com todos, poder concedente, concessionárias e usuários, além da ampliação da transparência e do controle social. Por fim, agradeço ao governador Eduardo Leite pela minha indicação ao Conselho, lá atrás, e pela presença nessa cerimônia de posse, o que muito me orgulha, e que sinaliza de forma muito positiva e engrandece a Agergs, pois demonstra e reforça a sua atenção e o seu compromisso com o fortalecimento da agência. Espero que nesse ciclo que se inicia, tenhamos muito diálogo em busca de soluções para que a Agergs possa evoluir e atender às expectativas da sociedade gaúcha. Muito obrigado.
Muito obrigada, o Marcelo Spilk. E convidamos agora o excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para o seu pronunciamento. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Permito aqui saudar o nosso conselheiro-presidente da GERGS, Marcelo Spilk, desejando toda a sorte e sucesso. Uma vez competência a gente sabe que tem para conduzir, mas sorte é importante também, né? Para que os tempos que venham sejam favoráveis a uma boa gestão e, se não forem, né, que sejam sempre desafios que nos façam crescer e aprimorar as funções dessa agência tão importante. Saudar a conselheira Luciana Carvalho, que esteve à frente da GERGS neste último período, e agradecer também sempre o diálogo, fosse sempre uma defensora importante, né, das atribuições, das competências, da estruturação dessa agência, e com habilidade também na construção das soluções para que a agência pudesse alcançar o novo patamar que nós desejamos que ela alcance e que ela está nesse processo, né, de estruturação ou de avanço na sua estrutura. Representante do Ministério Público, doutor André Marquesan, o Felipe Kirchner, da Defensoria Pública, nossos secretários, Arthur Lemos, Pedro Capelupi, Paula Mascarenhas, Gilmar Socella, Fabrício Peruquim, e também aos conselheiros da agência, o Lucas Fur, o Alexandre Porce, Algir Lorenzon e Ricardo Giuliani, cumprimentando a eles e agradecendo também sempre o elevado e a relação elevada e republicana que se mantém dentro do nosso mesmo propósito, que é atender ao interesse da sociedade. Eu não vou fazer aqui uma manifestação sobre as questões regulatórias, que temos especialistas que conhecem esse assunto profundamente, mas acho que é importante aqui apenas estabelecer uma reflexão sobre a decisão política, né, de nós avançarmos em termos de concessão de serviços públicos nesta parceria com o setor privado. Algo no que o país vem avançando ao longo dos últimos anos, naturalmente, com debates políticos sobre o que conceder, aonde avançar, alguns que entendem que não se deva fazê-lo, mas prevalece ou prevaleceu, na minha visão, para o bem do país, um avanço importante no sentido de que programa de concessão não significa a ausência do poder público. O poder público se mantém num outro polo, numa outra posição, não como prestador direto, não como operador direto do serviço, mas como regulador, justamente, e fiscal da prestação desse serviço, operado por um parceiro privado. E aí aqui nós trabalhamos justamente nessa melhor conciliação entre o interesse privado, legítimo, de extrair lucro nas suas atividades, e o interesse público, né, de modernização na prestação de serviços, de avanços na prestação desses serviços, conciliando também a melhor capacidade do privado em avanços em modernização tecnológica, processo de contratação, melhorias de performance, para os quais o poder público, pela sua característica, que deve ser a de resistir às alterações de governos constantemente, a cada 4 anos você tem trocas de governos, você tem trocas de lideranças, que acabam gerando um desafio adicional, né? A democracia é um valor para todos nós, da qual nós não abrimos mão, mas ela traz também os seus próprios desafios para que a gente possa ter a melhor performance da máquina pública nessa constante alteração de quadros dentro de governos em posições de lideranças e, portanto, é importante que haja regras, como existem no serviço público, de contratação, né, seja as regras da licitação ou dos concursos públicos, que protegem, né, a máquina pública destas constantes alterações de posições de liderança e protege o recurso público, o erário e o interesse da sociedade. De outro lado, geram também desafios de um engessamento rígido, né, da máquina, que acabam sendo especialmente difíceis de lidar em tempos de tantas mudanças e rupturas tecnológicas que estão acontecendo
e para as quais o poder público tem enorme dificuldade de promover o melhor aprimoramento e modernização. Portanto, né, para mim é uma convicção de que, em áreas críticas, especialmente relacionadas à infraestrutura, não apenas, mas especialmente, é interessante que nós possamos trabalhar numa lógica de parcerias com o setor privado, seja aqui, né, o que nós manifestamos na forma das concessões ou das parcerias público-privadas, trazendo essa capacidade de melhoria de performance a partir dos incentivos que o privado consegue ter para essa melhoria de performance e com as quais consegue trabalhar e que muitas vezes acabam tendo dificuldades de se implementar no serviço público. Portanto, reveste-se de especial importância a agência bem estruturada para que nós possamos, a partir de um contrato feito, que deve ser bem feito e bem estruturado, garantir a condução do processo regulatório e de fiscalização da prestação de serviços para atender o interesse da sociedade. Então, não é por ser público ou privado que um serviço será bem prestado, mas sim justamente por termos o melhor arranjo, né? Ou seja, se você tiver simplesmente a privatização ou a concessão, não é garantia de boa prestação de serviço, a não ser que você tenha o poder público com a sua atuação de maneira adequada dentro da legislação, usando a expressão que eu falei num dos momentos críticos que a gente vivia da prestação de serviço de energia elétrica, mordendo o calcanhar, né, do prestador ali, para que ele se movimente na direção daquilo que atende o interesse público. E, claro, no limite que não afaste e não afugente os prestadores também de serviços, porque, naturalmente, aqueles que prestam esse serviço público a partir de uma concessão, de uma delegação, naturalmente precisam ter também os corretos incentivos para fazê-lo, né? Não o fazem simplesmente por benemerência ou por um desejo de atender ao interesse público, fazem porque tem ali um negócio que é legítimo a partir de um contrato no qual serão remunerados, adequadamente remunerados, e, portanto, precisam conviver com as regras estabelecidas de uma forma coerente, clara, objetiva, que lhes permita, né, extrair esta receita e os rendimentos deste negócio, mas, de outro lado, atendendo todo o interesse que a sociedade tenha. Então, este equilíbrio, né, que não é simples, naturalmente, envolverá sempre momentos de tensionamento, de debates, ele é justamente garantido a partir de uma atuação direta do governo na sua secretaria, mas, fundamentalmente, também pelo trabalho da nossa agência, na secretaria que é a concedente do serviço, mas, fundamentalmente, também por conta de uma agência capacitada, qualificada, para as quais tenhamos profissionais que façam, né, que mergulhem nesses contratos e acompanhem todos os seus indicadores para garantir a prestação desse serviço. Nesse sentido, eu quero valorizar muito, antes de mais nada, os servidores públicos que se dedicam à agência. É muito importante contarmos com um quadro qualificado e, ao longo desses anos, eu sei, foi um enorme desafio em função da crescente responsabilidade da agência, inclusive porque o nosso governo foi aquele que avançou muito em concessões de serviços ou a partir das privatizações, trazendo empresas privadas, efetivamente, para essa relação, o que antes eram serviços operados por empresas públicas, e que fizeram sempre com muita dedicação a sua função, para o que agora, né, temos avanços do ponto de vista legislativo com a lei que aprovamos na Assembleia Legislativa, melhorando a estrutura e reforçando, né, as competências da nossa AGERGS. E, somado a essa competência técnica fundamental, um corpo de conselheiros, onde há também competência técnica associada a uma capacidade política de gestão, né, de entendimentos que se formam a partir do Conselho sobre a interpretação das normas regulatórias aplicadas aos contratos que são acompanhados aqui pela AGERGS. E valorizo muito isso, tive a oportunidade de nomear aqui conselheiros como o nosso conselheiro Agir Lorenzon, que traz pela experiência na advocacia, mas também na vida pública, seja no Parlamento ou seja no Tribunal de Contas, né, num órgão de controle, como é o Tribunal de Contas,
toda uma capacidade técnica também associada a essa capacidade política fundamental para a construção de soluções em ambientes desafiadores, o que a política lhe forjou com muita habilidade, né? Também o conselheiro Marcelo Spilk, engenheiro civil, que é e servidor público da nossa Secretaria da Fazenda e especialista na área de PPPs e concessões, assim como também o conselheiro Alexandre Porce, economista e conhecedor aí dos temas dos impactos econômicos, financeiros, né, que são fundamentais para a arbitragem da aplicação aí dos contratos constantemente nas necessidades de revisões tarifárias ou dos investimentos que são demandados e que tem sido especialmente também desafiador frente aos eventos climáticos que ensejam situações inesperadas, mas para a qual entra em campo também a nossa agência, acompanhada dos estudos técnicos da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, né, liderada pelo nosso secretário Pedro Capelucci, para que a gente possa conduzir os processos aí de reequilíbrios necessários, sejam eles inicialmente cautelares ou depois naqueles que advirão dos estudos mais detalhados. Então, é tema de enorme complexidade técnica, aquele sobre o qual a agência se debruça, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da decisão política de fazermos essa parceria com o setor privado, eu não tenho dúvida de que é o caminho correto. E insisto, né, o caminho correto não é simplesmente a decisão de conceder ao privado, mas de fazê-lo com a consciência do papel que isso entrega ao poder público. Contratos que devem ser bem feitos, né, em processos licitatórios que sejam adequadamente conduzidos e, posteriormente, acompanhados nesses contratos por uma agência que deve estar bem estruturada para fazer o acompanhamento de todos os investimentos, da performance da prestação dos serviços e das situações que acabam acontecendo, como essas mais recentes, relacionadas aos eventos climáticos, em que a gente precise conduzir também decisões em situações bastante complexas, como as que têm sido lançadas sobre nós por conta dos eventos climáticos. Então, muito obrigado a todos que tecnicamente se dedicam a esta causa, que pode não aparecer tanto publicamente, mas que é especialmente importante. A gente está falando aqui de saneamento, de energia, de gás, de infraestrutura aeroportuária para municípios de iluminação pública, nós estamos falando sobre rodovias. Então, tudo se relaciona muito à vida da nossa sociedade gaúcha, né, que transita por essas ruas, que usa o saneamento, que precisa da energia. Então, está no dia a dia da vida da população, embora não apareça com destaque o papel da agência. Sem ela funcionar adequadamente, a vida das pessoas certamente seria impactada negativamente. E com seu bom funcionamento, que é o que nós desejamos sempre e que estamos buscando ajudar, né, buscando construir nessas recentes reformas legislativas que fizemos, nós temos certeza que a gente avança na melhoria da vida da população. Pela garantia do ambiente regulatório mais adequado que permita que se façam os investimentos com a segurança, né, do setor privado, da devida correspondência aos seus investimentos na forma da sua remuneração e, de outro lado, a sociedade como um todo, de o poder público estar vigilante, acompanhando e garantindo a execução desses investimentos. Nós estamos aí com um grande debate sobre a questão das concessões rodoviárias, por exemplo, e insisto que não há outro caminho. O poder público não tem qualquer capacidade de fazer os investimentos necessários para a duplicação de rodovias como nós precisamos no Estado. Divido com vocês algo que eu tenho insistentemente compartilhado, que é, nos meus 40 anos de vida, o DAER foi capaz de duplicar 50 quilômetros de rodovias. 50 quilômetros em 40 anos. Nas concessões que nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de duplicar 600 quilômetros em 10 anos. Então, essa é a mudança de patamar que a gente está buscando garantir para as rodovias do Rio Grande do Sul. E essa tomada de decisão sobre sermos o Estado que em 40 anos faz 50 quilômetros ou que em 10 anos faz 600 quilômetros, ela já está tomada. Ela está tomada também com a segurança de que nós contamos com
uma agência especializada como a Agergs para fazer acompanhamento desses contratos com toda a estabilidade das regras necessárias para para que, como eu disse, tenhamos o ambiente adequado ao privado e a segurança do setor, do interesse da sociedade em relação a esses contratos, né? Valorizar, por fim, também, né, falei daqueles que eu tive a oportunidade de nomear, mas valorizar também os conselheiros que representam, no caso das concessionárias, o Ricardo Giuliani, o Lucas Fur, no caso dos consumidores, e, claro, também a nossa conselheira que deixa a presidência, a Luciana, dos servidores desta agência, que entregam também muita competência e muita disposição de ajudar aí o nosso Estado a ter este ambiente favorável aí aos empreendimentos nas áreas de serviços públicos concedidos ao setor privado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, governador. Agradecemos também a presença de todos e declaramos encerrada esta cerimônia de posse. Informamos que o conselheiro-presidente, Marcelo Spilk, vai atender a imprensa e depois vai estar à disposição para receber os cumprimentos dos convidados. Muito obrigada.